Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Eu aqui, Dr. Robertson Vinhame, iniciando mais um quadro para o canal CDC na Prática. Vamos dar uma agitada nisso aqui? Eu vou fazer reacts agora, tá? Vou fazer algumas reações e, claro, para esse primeiro vídeo não podia ser diferente, tá? Iniciando com nosso querido repórter Davi Corrêa. Quem sabe, ou que para quem não sabe, melhor colocando, já começamos errando, começamos bem, né? Trabalho juntamente com o repórter Davi Corrêa, embora talvez você não saiba, nunca nos vimos pessoalmente, cara, nunca conversamos pessoalmente. Depois eu vou mais para frente comentar a respeito disso. Deixa eu diminuir um pouquinho o volume do microfone aqui para não estourar o som. E começar aqui com um vídeo dele mesmo com o título Sem comprometimento, falta de respeito e ainda quer ser ajudado. Pela cara do Davi, azedou, né? Não sei ao certo quais as implicações e os fatos aí, vamos ver, vamos analisar. Mas pela cara do Davi, o negócio não tá bom não, certo? Dei uma passada aqui porque estamos com 21 segundos e ainda não houve a entrada na live. Ele está esperando as pessoas chegar, por isso que eu passei um pouquinho para frente, tá? Mas o vídeo está na íntegra aí. Pedi permissão para o Davi deixar, né? Se eu poderia fazer isso aí, pedir permissão para que ele pudesse deixar eu fazer esse tipo de trabalho, para ele não me processar. E deixou, tá? Tenho prints, tenho provas. Deixou. E a gente vai fazer aqui alguns comentários com respeito a isso. Lógico, aqui eu vou estar como alguém que consome os vídeos que estão no YouTube. Não vou falar meramente como advogado. Aliás, eu vou até trazer algumas questões jurídicas sim, quando for pertinente, vou fazer isso, mas eu estou aqui reagindo como um cidadão de bem comum, certo? Que consome o vídeo, o conteúdo do canal Davi Corrêa na Defesa do Consumidor e de outros canais e também outros vídeos que serão interessantes a gente trazer aqui para vocês. A gente vai trazer com certeza e fazer os comentários pertinentes. Vamos lá então, sem mais delongas. Obrigado, doutora Bia. Vamos lá. Davi tá saudando o pessoal. A plaquinha de 100 mil inscritos lá, ó. Aí sim, hein? Ó, plaquinha de 100 mil inscritos. Só Show de chegando. bola. Chegou. Tomando aquela coca. Ou Pepsi. Fala, Romerito. Fala, Howiter Ou 007, Xerita. Ou Silvio Careta Serápio, também. BH o Terrível. Como que vocês estão aí, pessoal? Ou Holler. Vocês estão bem? São Como marcas de tá a noite refri, de né? vocês aí? A minha, já vou adiantando, Olha tá uma lá. porcaria. Foi péssimo. O dia de hoje Vamos lá. foi, falo pra você, e não foi péssimo por causa de fornecedor, não foi péssimo por causa da polícia militar, não foi péssimo por qualquer adversidade. Foi péssimo por causa de um consumidor que não tem o mínimo de respeito por quem ele pede ajuda. Um consumidor que não tem compromisso, não tem comprometimento. Ele quer que eu resolva o problema dele, mas ele não tem nem ao menos, né? Não consegue ter um comprometimento. Aí azeda, hein? Aí é complicado. Vamos ver o que ele vai falar, mas falta de comprometimento a gente tem visto muito hoje. As pessoas estão realmente infiéis nos seus tratos e contratos. Inclusive, para quem não sabe, eu sou ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com muito orgulho, com muita honra e consciente de ser plena graça de Deus, ou seja, favor imerecido que vai de eternidade a eternidade. Aqui atrás de mim nós temos inúmeras Bíblias, comentários bíblicos. Logo mais ali também a gente tem os vídeos, ou os livros de doutrina, algo voltado já para o direito, né? Outros livros ali no canto também, tá? E eu ministro, né, a palavra de Deus desde os meus 14 anos de idade. E uma das coisas que a palavra diz é que os homens seriam de fato infiéis, né, nos seus tratos, contratos,
etc. Bom, o Davi não mencionou o nome do consumidor, não deu detalhes e tal, então não estou me referindo aqui a pessoas, estou me referindo a posturas, né? A postura se é correta, se não é, que a gente pode tirar de lição. E é o que eu vou fazer sempre, porque o objetivo não é atacar pessoas com esses reacts, nada. É a gente assistir, se divertir um pouco, fazer alguns comentários que são pertinentes, jurídicos sim, embora não na qualidade de advogado, embora eu seja, mas como alguém que apenas assiste os vídeos mesmo. Vamos lá. Para vocês entenderem como que funciona o meu trabalho, quando eu vejo que a matéria, né, ela tem uma pauta, ela tem um interesse de ser realizada, eu entro em contato com o consumidor, a gente marca, eu pego todo, verifico o caso dele, e normalmente um dia antes eu entro em contato com ele, e na manhã do dia que nós iremos gravar a reportagem, eu entro em contato com ele. Pessoal, esse consumidor, que eu não vou citar o nome, não vou citar nada, mas eu tenho que falar para vocês, porque às vezes as pessoas me criticam, falam, Não vai falar quem é o Davi, consumidor, não vai citar o nome, porque o né? Davi não sabe a pessoa, pessoas, tá? Pessoas, existem pessoas que não têm caráter, sendo jornalista, sendo policial militar, sendo fornecedor, sendo Advogado, consumidor, né? Todo mundo aqui está sujeito a encontrar pessoas que não têm caráter, que não têm comprometimento, que positivo. desrespeito o próximo. Então vamos lá. Para vocês terem ideia, eu agendei com o consumidor, né? A cidade dele é Carapicuíba. Carapicuíba dá aproximadamente por aí, da onde que eu moro aqui em Mogi, Pegar deve o dar celular aqui no uns 100 bolso. quilômetros, tá? 100 quilômetros, então, ou seja, eu vou gastar aí 200 quilômetros, Meu Deus do né? céu. 200 quilômetros, 100 para ir, 100 para voltar, fora gasolina do carro, fora a minha equipe, que eu pago a minha equipe também para ir comigo, né? Para disponibilizar o dia. Então eu agendei com esse consumidor para estar hoje lá em Carapicuíba. E para mim é o maior prazer quando a pessoa pede ajuda. Eu vou com uma. Ó, interrompemos essa programação aqui porque é o seguinte, eu preciso dizer uma coisa que talvez vocês não saibam, mas é muito importante. Eu nunca vi o Davi pessoalmente. Nunca conversei com o Davi pessoalmente. Acredite se quiser. Algumas pessoas, até pela proximidade que nós demonstramos, né, nessa relação profissional, de trabalho e etc., e é claro, por trás das câmeras também, isso acaba se tornando uma relação de confiança e amistosa, mas a gente nunca se falou pessoalmente. E para quem não sabe também, o Davi, ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele, tá? Não é o Davi que está tendo a oportunidade de trabalhar comigo, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com o Davi. Nossa primeira conversa, para quem nunca assistiu aquela live também que nós fizemos, se eu não me engano, quando atingiu 30 mil inscritos, já está com mais de 100 mil, não sei se é 30 ou 50 mil, agora eu não me lembro, mas tá lá, tá no canal dele, tá no canal dele, você vai ver uma live comigo. Eu disse que eu não moro, não resido na região do DDD 011, né? Eu estou aqui na região mais do interiorzão aqui. Se eu tropeçar aqui, eu caio no Mato Grosso do Sul, tá? E uma das coisas que mais me chamou a atenção no Davi é o seguinte: ele é autêntico, ele tem o jeito dele, ele fala do jeito que fala. Muita gente critica a questão do português do Davi, se fala certo, se fala errado. A questão, né, ele mesmo já falou em outras lives, ele já comentou a respeito disso. Agora, o que ele está dizendo é verdade. Tá? Ele sempre busca ajudar o consumidor e fazer isso da melhor forma possível. Tá? Tanto que juridicamente tem casos que às vezes eu olho assim, eu falo, e aí, né? Será que. Mas ele vai lá e fala, não, vamos tentar, vamos, né? Não com essas palavras, mas com esse espírito. Tá? E eu consigo discernir o espírito das pessoas nesse sentido, é muito bom. E na conversa que eu tive com o Davi,
eu percebi que é uma pessoa que preza, que zela muito pelas palavras e pela força que a palavra tem, de você pactuar verbalmente e cumprir. Ou seja, é alguém de princípio e autêntico, legítimo. E, bom, conforme ele for falando, eu vou acrescentando algumas coisas aqui também. Maior prazer, eu vou correndo, eu falo, não, beleza, vamos lá, Vai vamos mesmo. resolver. E o problema dele era um problema com uma funilaria, igual aquela reportagem que eu tive do Fusca. Falei, não, vamos lá que vamos resolver, vamos ir para cima. Eu agendo com o consumidor de estar lá 3 horas em Carapicuíba, né? Porque eu tenho minhas filhas, eu levo elas para a escola e de lá eu já vou fazer reportagem. Ô, e quem não conhece a região da capital, ABC, região metropolitana lá, talvez não saiba. Você que é do interior, não conhece lá ou de outro estado, porque tem gente do Brasil todo vendo o Davi, e do mundo todo, inclusive. Cara, se você vai para a capital, para São Paulo, e eu já trabalhei muito lá, Alphaville, na Sé e Santana de Parnaíba, né? Enfim, a região lá, Shopping Tamboré, aquela coisa errada toda. É possível que você veja o semáforo abrir e fechar diante de você umas 20 vezes e você não consegue andar 1 centímetro. Se você for a pé, é mais rápido. E eu já tive que sair da cidade de Limeira, onde eu residia, e ir até, acho que é Campo Limpo, Paulista. Eu sei que tem Paulista no nome, não lembro agora, faz um bom tempo. Uma diligência, eu sou advogado criminalista também, e eu fui numa delegacia, aliás, fui no fórum e requerer a liberdade de uma pessoa, e conseguimos a liberdade, inclusive, a pessoa não tinha por que estar presa. E, tipo, demorou muito, foi a eternidade, foi o dia todo, cara. Eu saí de manhã e cheguei no final da tarde, início da noite em casa. Então, é bem complicado o pessoal que mora lá. A gente vê às vezes na mídia, né? Pega metrô, aquelas coisas todas. É bem difícil a locomoção na capital, né? Embora o metrô seja muito mais rápido, mas é muito mais lotado, muito mais desconfortável, etc. Então eu agendei 3 horas com ele para estar lá, agendei ontem. Hoje, 9h40, eu pergunto para ele a rua, me passa o endereço, tal, tudo certo? Eu até falo para ele, ó, quando eu sair daqui eu vou te avisando. Pessoal, chegou 1 hora, eu saio daqui, nada, né? Tranquilo. Passo ali mais ou menos no Tatuapé, onde o meu cinegrafista mora, pego o meu cinegrafista, 2 horas, estamos indo. Chega mais ou menos umas 2h30, ele me manda uma mensagem falando assim que foi fazer uma prova. Eu falei, pô, mas você não agendou comigo? Como assim você vai fazer uma prova? Ô, E a louco. reportagem? Aí ele fala, não, Davi, até as 3, até as 3 eu não vou conseguir. Mas você pode ir e aguarda lá que daqui a pouco eu vou estar lá. Eu vou chegar a tempo. Eu falei, tá bom, né? Legal, tá bom, sem problema, não tem problema nenhum aguardar. Eu já aguardei consumidor chegar, já fiquei já teve reportagem que eu esperei consumidor chegar por causa da distância, né? Eu fiquei aguardando 1 hora. Já teve consumidor que ficou me aguardando durante 1 hora, que eu me atrasei por causa do trânsito. Normal, não tem problema nenhum eu aguardar. Não tem problema nenhum. Então eu continuei caminho, tava ali na marginal. Pessoal, deu 3 horas, 3h07, eu já estava lá em Carapicuíba, longe, longe, longe. Quem mora em Carapicuíba sabe que Carapicuíba é ali perto de Alphaville, Barueri, longe pra caramba pra quem mora em Mogi das Cruzes. O consumidor me manda mensagem, ô Davi, me desculpa, mas nós vamos ter que remarcar. Você tem horário para sábado? Pra sábado, tá? Fora do horário comercial e não é dia útil. Você tem para sábado, porque é mais tranquilo para mim que vou ser ajudado. Cara, desculpa, eu sou ser humano. Eu sou ser humano, eu não sou de ferro. Certo? Um cara que faz. Eu falei pra ele, isso aí é uma palhaçada o que ele fez comigo. É uma palhaçada. A gente tem que ter compromisso. Ainda mais Quem conhece o Davi sabe que ele fala nesses termos mesmo. quando é uma pessoa que tá vindo pra te ajudar.
de forma gratuita, que não cobrou nada de você, entendeu? Não custava nada, né? Ele falou assim que ele teve que ir para São Paulo. Pô, por que que ele não avisou para mim na hora que eu estava saindo de casa que ele foi para São Paulo? Ele foi deixar para me avisar 3 horas da tarde. Cara, eu falei para ele, ó, desculpa, tem um monte de pessoas que me chama, eu deixei de estar ajudando uma pessoa hoje para você fazer uma palhaçada dessa comigo. Eu saí, pessoal, 1 hora da minha casa. Sabe que hora eu voltei? Agora. Meia-noite. Cheguei agora, cansado, sem nada, sem matéria, né? Por quê? Porque fui lá para Carapicuíba, rodei 200 quilômetros. Então, Deixa eu falar uma coisa. As pessoas hoje, elas não entendem que há uma vida, há uma família, elas não entendem que a pessoa, ela tem seus afazeres, ela acha que, de repente, as pessoas acham que o Davi, que o Celso Russomano, o Ben Mendes, o Carlos Santos, né, o Dilson Batista, o Iago Tavares, pessoal lá do TV Alerta, enfim, quem quer que faça esse trabalho de, de defesa do consumidor, seja bem feito ou não, acha que quem está se expondo, quem está fazendo isso, primeiro, não está trabalhando, segundo, é um trabalho filantrópico e terceiro, não tem nada mais importante para fazer, por isso que está fazendo isso, tá? Então, assim, ó, quem não sabe do meu dia a dia, o Davi sabe. Eu tenho compromissos com a minha família, em primeiro lugar, né? Embora. Primeiro Deus, claro. Eu já vou comentar sobre isso. Depois a minha família, tá? Depois o meu trabalho. E eu tenho compromisso também com a comunidade cristã, a igreja a qual eu pertenço. Para quem não sabe, eu sou ministro do Evangelho, eu prego a palavra de Deus desde os meus 14 anos de idade. Então, essa pequena biblioteca, modesta, pequena mesmo, e modesta mesmo, porque quem está na trincheira aí desde os 14 anos, é relativamente pequena essa biblioteca. Mas tem várias bíblias, comentários bíblicos, ali do lado tem a parte do direito. Meu amor, é minha paixão isso, é minha vocação. E por um acaso eu também sou advogado. Mas quem acompanha meu dia a dia sabe que gravar as participações para o canal do Davi, fazer vídeo para o meu canal, realmente demanda um tempo que às vezes você precisa criar esse tempo, tá? E eu fico imaginando o Davi acordar pela manhã, né, ver se tem... O Davi, ver se tem processo novo ou não. Por isso que o Davi fala, entrar na fila, né? Verificar como tá as coisas e tal, vai lá, toma o seu café, né? Para quem é cristão, tira o seu momento com Deus, faz o seu devocional e enfim, e depois sai para a vida, né? Entre aspas, para buscar ajudar as pessoas e de repente alguém trata e não cumpre, né? A própria palavra de Deus, a própria Bíblia diz que chegaria esse tempo em que os homens serão infiéis com suas palavras, nos tratos, nos contratos, e chegamos, né? Irreverentes. Então as pessoas acabam não valorizando. E sempre ouvi uma frase dizendo, eu ouço essa frase várias vezes, tem pessoas que não dão valor para aquilo que é gratuito. Elas dão valor se elas pagarem por aquilo. Talvez se o Davi cobrasse para fazer esse tipo de trabalho, as pessoas não fariam isso com ele. o Paulo é um otário. Paulo, você é um otário, Eita! babaca. Babaca, os vídeos não é monetizado. Qual é o problema dos vídeos ser monetizado? Me fala, o seu infeliz, qual é o problema do vídeo ser monetizado? Você acha que um jornalista ali que está trabalhando para Record ou para Globo não recebe salário? Ou você acha que eu vou conseguir fazer esse serviço sem receber nada? Vocês acham que o Dr. Robertson Vinhali vive de vento? Sem ganhar? O consumidor não paga nada para mim diretamente. Ele não chega e não dá nada para mim. É claro que eu vou ganhar sendo monetizado. Ou você é imbecil. E diga-se de passagem, eu conheço o Davi desde os primeiros vídeos, talvez não estava ainda no terceiro vídeo.
quando eu conheci o Davi. Vocês vão pegar lá atrás, lá os primeiros vídeos dele, e eu sei que ele põe dinheiro do bolso desde o início, tá? E para quem não sabe, eu e ele, nós aceitamos e acordamos iniciar esse trabalho. Ele não ia conseguir nem sequer ofertar salário para mim, tá? Só para você saber. Seja lá quem foi que comentou isso, e na verdade é uma pessoa que nem se sabe se o perfil é verdadeiro ou não, se é fake e tudo mais. O Davi falou um nome, né? Mas enfim, tem pessoas que na internet se escondem atrás de perfil do nome que quiser e não tem coragem de falar metade quando está cara a cara, mas a internet acaba falando muitas coisas. Mas o Davi, eu sou prova disso, ele já chegou a tirar dinheiro dele para ajudar consumidor. Dele. E que ele não ganhou com esse trabalho. Ele tinha de outra fonte, ele já comentou isso, já falou isso em live e tudo mais, ele trabalhava no Detran, etc. Ele pediu a conta de lá para se dedicar a esse trabalho e de repente o que ele recebe é um consumidor que não que trata e não cumpre a sua agenda com ele e de repente ele recebe um comentário desse na live, né, dizendo, olha, você ganha com os seus vídeos. Rapaz, Você é um acéfalo. Ah, mas é acéfalo. monetizado. É claro que o conteúdo é monetizado. Eu tô trabalhando, você acha que eu tô fazendo o quê? O acéfalo não detém o mínimo de arrumação intracromossomial específica para entender alguma coisa. Você acha que eu fui É lá isso que o Davi brincar? está dizendo. Para o consumidor lá não vai ter um custo nenhum. O consumidor não vai me pagar gasolina, ele não vai me pagar assessoria jurídica, ele não vai me pagar auxílio, não vai me pagar nada. Para ele não tem nada. Mas é claro, seu retardado, que o meu conteúdo é monetizado. E o Davi já fez reportagem em São José dos Campos, se eu não me engano, Sorocaba, e cara, é uma caminhada, tá? Uma caminhada para você chegar. Sorocaba, principalmente, é um pouco mais distante. Você acha que eu vou trabalhar como? Pô, tem umas pessoas que, meu, ou tem bosta no cérebro pra falar uma coisa dessa, fica, é monetizado. Pô, você acha que o russomano, o xerife, O Davi devia falar de forma mais polida, né? Pessoas que têm bolo fecal dentro da sua caixa craniana. todos que trabalham na defesa do consumidor, você acha que eles não têm salário? Agora o Davi não pode ter conteúdo monetizado. O Davi não. Não, claro que é monetizado, cara. Você acha que não vai ser monetizado? O YouTube tá aí, eu não tô fazendo nada de errado, não tô fazendo nenhuma violação da plataforma. O consumidor que me chama, ele não paga nada. E o Davi também, esse vídeo aqui não é de defesa do Davi, mas é que eu conheço o Davi, por isso que eu tô falando. Ele nunca pediu dinheiro para ninguém para fazer esse trabalho. Nunca pediu dinheiro para mim, nunca pediu dinheiro para ninguém, nunca foi na internet pedir dinheiro, nunca fez, não pediu nada. E não que seja errado, a pessoa pede, vai dar dinheiro quem quer. Agora, ele nunca fez isso, né? E pelo contrário, já tirou do bolso. Agora, falar que eu não vou, o meu serviço não vai ser remunerado, assim como um CLT, assim como um jornalista que é CLT, ele é Dá uma monetizado, acelerada assim como aqui um no, jornalista que é pra pessoa gente ver. jurídica, ela é monetizada. Qual é o problema? Por que vocês ficam vendo sempre tanto, não, mas é monetizado, mas, pô, quem faz isso aí, na boa, é má fé, é má fé. Eu nem respondo mais, falo, tá, eu acho que, sabe o que é isso? É inveja, cara. É inveja, é inveja. O cara chega lá, tá vendo, não tá fazendo, não, vou falar, mas é monetizado. Sim, é monetizado. E eu não tenho problema nenhum em falar que é monetizado. É monetizado, porque só pra você ter hoje ideia, só pra você ter ideia, eu gastei uns R$ 300, hoje eu não recebi nada. Você E nem o consumidor apareceu. entendeu? Gastei hoje indo lá para ajudar o consumidor de bom grado. O cara faz um desrespeito comigo, porque isso é desrespeito. Eu jamais faria uma coisa dessa com alguém, fazer alguém se deslocar lá de Mogi das Cruzes para chegar na minha cidade e eu ligar para ele e cancelar. Por que ele não cancelou antes? Sabe? É você ter assim, como que eu posso estar falando? É você pensar, ter o bom senso, cara. Ter o bom senso. A pessoa tá saindo lá de casa, né? Eu poderia estar, se eu não fosse trabalhar hoje, poderia estar aqui em casa com a minha família. Vamos lá. Davi, Ó, e tem mais. Será que a pessoa não pensa pelo lado
de que alguém precisa pagar os boletos, alguém precisa. O Davi tem família, cara. O Davi tem esposa e 3 filhas, tá? E mulher dá uma gastada um pouquinho a mais do que o homem, tá? Então, você. Tô brincando, viu, gente? Tô brincando aí. Elaine, tô brincando. As filhas do Davi também. Jéssica, minha esposa, querida, tô brincando. Tô brincando. Senão a Jéssica me processa. É o seguinte, tá? O seguinte. Não tô brincando, não, é verdade. O que eu tava falando? Não sei nem o que eu tava falando mais também. Esqueci. Tá. A pessoa vai, faz esse trabalho, ela não cobra nada, a pessoa ela faz esse trabalho, ela busca de fato ajudar as outras pessoas. E em algum momento ela vai ter despesas. Ela tem despesa de locomoção. Davi paga gasolina, etc., combustível. Tem o câmera também, que é uma outra pessoa que tem o seu trabalho, é o seu ganha-pão, não vai fazer isso filantropicamente, porque no final das contas, se fizer tudo de graça, como é que paga as contas? Ele vai ter que pedir, lá no final das contas, tá? Ele vai ter que pedir para alguém um dinheiro para pagar a conta, ué. Ou não? Ou não vai? Então, de qualquer modo, ele não está pedindo nada para ninguém. Ele está trabalhando, ganhando justo, tá? Para os cristãos, a própria palavra de Deus diz: digno é o obreiro do seu salário. Pronto, tá? Pessoal do L é um problema. Não, é um problema. Esse cara aí é ridículo, esse Paulo, cara. Ele fica aí. Eu tinha até bloqueado ele, depois eu desbloqueei pra deixar ele falar, porque ele fala merda. Deixa ele falar merda. Quem fala merda rende também. Porque a gente fala, a gente consegue quebrar argumentação em cima da desinteligência das pessoas. E o cara que chega e fala um absurdo desse, oh, mas é monetizado. Sim, é monetizado. Oh, mas o YouTube paga em dólar. E qual é o problema? Qual é o problema? Eu fiquei. Você sabe quanto tempo eu fiquei no YouTube até receber alguma coisa do YouTube? Vocês sabem? O YouTube paga em dólar, só que não é o que vocês estão pensando, não. Tem que penar e camelar muito para ganhar alguma coisa com o YouTube e também a paga em dólar. Na cabeça da pessoa em vez do YouTube pagar 10 mil reais, ele paga 10 mil dólares. Negativo. Não é assim que funciona não, tá? Ou não? Quanto tempo que eu fiquei ali pagando, investindo do meu bolso? Agora não tem problema nenhum você chegar, se você tá ali na plataforma, você chegar e monetizar o seu conteúdo, assim como essa live está sendo monetizada. Qual é o problema? Qual é o crime? Sabe o que é? O que é pior do que qualquer insinuação de monetização? O que é pior é o fornecedor que não cumpre a lei, é a polícia militar que não te respeita, é a ignorância das pessoas, É entendeu? quem descumpre os direitos que você tem. Você prefere o quê? Alguém que está ali trabalhando honestamente, eu estou trabalhando honestamente. Criminoso eu não sou. Eu não estou enganando ninguém. Com As certeza. pessoas que me procuram, eu dou o auxílio, falo para ela que vou fazer a matéria e ajuda posterior. Eu Não está enganando ninguém nem no trabalho dele, tá? Diga-se de passagem. O Davi não está enganando ninguém nem com o trabalho dele. não cobro nada delas. Você entendeu? Você não vai ver o Davi Corrêa cobrando de algum consumidor. Eu cobro dos meus clientes. Dos meus clientes na advocacia eu cobro. Tanto que as pessoas vêm às vezes querer fazer assessoria jurídica, querendo que eu E advogado não ganha só 30% no final, não, tá? E a sucumbência é do advogado, tá? E pode cobrar antes, durante e depois se quiser, tá bom? manda no Instagram querendo um caso para resolver, eu falo, peraí, eu sou advogado. Se for para eu pegar uma causa, né, eu tenho meus honorários. Não tenho problema nenhum. Né? Nisso eu faço. Agora, pessoa que vem comigo através, E cobra consulta também, viu, Davi? me procura para fazer uma matéria jornalística, não tem custo nenhum, isso não tem problema nenhum, tá? Vamos lá, pessoal. Cobra consulta, só um adendo aqui, porque tem muita gente que vem, se aproveita do advogado que não cobra consulta, obtém e tira dele todas as informações, suga ele 1 hora, 2 horas e depois faz com outro. Só, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Ah, não é de graça, mano. Seja verdadeiro, as visualizações pagam. Paga. E onde que eu falei? Mas onde que o consumidor tá tirando do bolso? Nós estamos vivendo um tempo de extremo analfabetismo funcional no nosso país. O que é isso? A pessoa lê, não sabe interpretar. Ela até sabe ler e escrever, mas ela não sabe interpretar texto, ela não sabe o que ela está lendo e ela não sabe discernir a mão da direita e da esquerda
E já diria meu avô, não sabe fazer o ó com um copo, tá? Meu avô em memória. Cara, quando o Davi diz que ele faz trabalho de graça, não quer dizer que ele não recebe nada. Quer dizer que o consumidor, que é quem procura o Davi, que é quem é ajudado por ele, não desembolsa um centavo sequer. Ok? Não desembolsa um centavo sequer. E alguns, como ele já disse, ainda tem a pachorra de não aparecer no dia e hora combinados para que faça a reportagem e a matéria. É difícil entender quando Davi fala que o trabalho é gratuito, não quer dizer que ele não ganha do YouTube, quer dizer que o consumidor, que é de fato quem deve ser ajudado, não paga nada. Não sei se é tão difícil assim. Pelo amor de Deus, cara, tá difícil. Isso dele, ô jumento. É de graça. O consumidor tá pagando as visualizações? Ou você acha que E se você não quiser, é só não assistir o vídeo, pronto. quando a Globo faz uma reportagem, o repórter tá ali e não recebe nada? Você acha quando o Gugu fazia o De Volta Pra Minha Terra, ajudando um monte de pessoa, ou o Silvio Santos, quando dava prêmio, distribuía prêmio na TV, ele não ganha nada? Ele faz isso de graça. É altruísta. Pô, você vive... Ó, Mark J... Eu gosto de ler isso Altruísta. daqui. Mark J. Helper. Você vive de sensacionalismo, mano. Você nem é repórter. Formou-se em jornalismo? Não. Bom, vamos lá. Você vive de sensacionalismo. Primeiro que eu vivo de ajudando o próximo. É isso que eu faço. E outro, se você tiver um mínimo de discernimento, você vai saber que desde 2009 o STF já falou que não é necessário você ter curso de jornalista. Eu sou jornalista e não fiz nenhuma reportagem. Então, nesse aí seu argumento, ó, já foi por terra. Manda um abraço pro seu fãs de Londres, um abraço aí pro pessoal de Londres. Fala pro Paulo aí, quem trabalha tem que receber. Até quem trabalha deitada ganha pra isso. Exato, cara. Não falar que... Ó, a Bíblia tem até uma passagem que diz que ninguém deve atar a boca do boi enquanto ele debulha o trigo, enfim. Né? Então colocava o jugo no boi, 2 bois, um de cada lado, coloca o jugo em cima para eles irem juntos, né, no mesmo lugar, e enquanto ele está rodando a moinha ou fazendo algum outro tipo de trabalho, é para deixar ele comer também. Então, se até o animal, a Bíblia se preocupa com isso e Deus zela por esses detalhes, que dirá da nossa vida? Ah, conteúdo, isso aí é inveja. Ah, Davi, boa noite. Você tá perdendo mais cabelo? Você tá bem? Você é bom, valeu. Eu cortei na Gillette ontem, fui lá no Mister Roy. Vilma Lara, por que não fez um contrato antes? Eu não faço contrato. Não faço contrato, não faço nada. Tá? Não faz mesmo. O Davi, quando eu conversei com ele, eu disse: Davi, você quer fazer um contrato a respeito daquilo que nós estamos firmando, pactuando aqui? Ele disse: doutor, para mim o que vale é a palavra. Eu falei: é o cara certo e pronto. Tô confiando no Davi, ele tá confiando em mim. Até agora não tivemos problema nenhum. Nossas palavras estão sendo honradas e zeladas sem nem qualquer tipo de contrato. Agora, eu faço contrato com todos os meus clientes e mesmo assim tem gente que vem inadimplir o contrato e a gente tem que executar o contrato, né? Mas o Davi, quando ele diz assim, ó, não faço contrato, de verdade, ele confia, o Davi tem um coração muito bom, cara, de verdade. E ele sempre parte do princípio que as pessoas vão também tratá-lo da mesma forma, tá? E que não tem nenhum problema ser assim. Na verdade, nós devemos ser assim. O problema está nas pessoas que nos tratam de forma desigual. Só que vem, eu converso com a pessoa, eu vou ali na boa fé, eu acredito muito na boa fé da pessoa. Aí, ó. Tá, Vilma Lara? Eu não faço contrato. Vamos lá. Esse pessoal que fez o L é osso. Cabeção tá puto. Tô puto mesmo, mano. Pô, tudo é Bolsonaro e Lula, né? Tudo é Lula e Bolsonaro. Parece que o brasileiro agora ele só tem duas pessoas as mais importantes, que não é nem o pai e a mãe, é o Lula e o Bolsonaro. E se você não é um, necessariamente você é do outro e não sei o quê. E, cara, pelo amor de Deus, tá difícil aí. Tô puto sim, ô Rafael. Deixa eu te falar. Eu perdi meu dia, cara. Perdi meu dia, porque eu tava acreditando que eu ia ajudar alguém, né? Fui lá, eu deixei de estar ajudando uma outra pessoa que às vezes tava precisando, com mais urgência. Deixei de ajudar essa pessoa pra estar ajudando um cara que não tem compromisso nenhum, que ainda fala pra mim, vamos remarcar pra sábado. Remarcar o caramba, olha o que você fez, você não teve nenhum compromisso comigo, né? Uma coisa é, por exemplo, imprevistos acontecem, vamos supor, cheguei lá, alguém faleceu, o cara teve algum problema de saúde, mas não,
O cara, 2 e pouco, o cara foi pra São Paulo. Por que que o cara não me avisou? Eu não teria nem ido. Você entendeu? O cara foi pra São Paulo. O cara Picuíba pra São Paulo é uma distância razoável. Vamos lá, Rafael, Cabeção. Boa noite, Davi. Dá moral pra esse tipo de gente, não. Boa, Howard Duarte. São haters que às vezes nem estudam. Infelizmente. É o que parece. Davi, quando alguém se dedicar a ajudar os outros, incomoda aqueles que pensam só em si. Exato, cara. Exato. É isso daí. Você começa a incomodar. Eu tenho aprendido também, o Davi já tem gente que ele nem responde mais, mas eu ainda perco esse tempo muitas vezes e eu tenho aprendido a responder da seguinte forma. Esses dias uma pessoa comentou, se ela não apagou o comentário ainda tá lá, algo relacionado assim, muito tá demorando muito para ir direto ao assunto, não sei o quê, dá uma preguiça. Eu comentei, esse canal não é para preguiçosos. Procure um canal para preguiçoso, né? Então tem pessoas que comentam dessa forma, infelizmente. As pessoas, outro diz assim, no sentido de que o conteúdo não estava tão completo, que esperava mais, foi algo mais ou menos assim. Eu disse, então por gentileza, me passe o link do seu canal para eu assistir a aula que você dá sobre o assunto. A pessoa nem sabe sobre o assunto, ela só sabe criticar o trabalho do outro. Então, se ela te critica, ela está automaticamente se propondo a fazer melhor. Essa é a realidade. Se ela não tem capacidade de fazer melhor, ela deve se calar. Tá? Ela deve se calar. E aí a pessoa critica o nosso conteúdo, critica muitas vezes o parecer que eu venho aqui e trago. Você quer ouvir o quê? Você quer ouvir chat GPT? A gente vai para o chat GPT. Eu abro o chat GPT aqui, coloco alguma coisa e em vez de eu trazer um parecer, eu leio o que está no chat GPT. Mas não, eu fiz graduação, pós-graduação, tenho título acadêmico de especialista e estou aqui para dizer que muitas coisas que vocês ouvem de alguns programas que, aí sim, sensacionalistas e só querem granjear, dizem para você que você tem direito quando na verdade você não tem. E aqui eu não estou falando de um programa só. Estou falando de alguns programas, algumas pessoas que a gente vê por aí. E não estou citando o nome de ninguém. Mas infelizmente acontece. Tá? Infelizmente acontece. Chega lá e diz, você tem direito a fazer isso, quando na verdade você vai para a jurisprudência, você vai cair do cavalo. Aí, por exemplo, um carro. Você vai lá, compra um carro vendido no Estado. E eu sempre digo, não é no Estado, unidade, ente da Federação da República do Brasil, ou uma unidade da República Federativa do Brasil. Não. Estado de São Paulo, Minas. É estado em que está o negócio. Se isso aqui tiver quebrado, você vai comprar no estado, você que se vira para consertar. Aí o cliente vai lá e exige garantia em 90 dias. Pelo CDC, no mundo ideal, lindo, maravilhoso, vai para a jurisprudência. Você vai perder o processo. E vai ficar feio. Esse que é o problema. Eu tô batendo em um monte de gente, cara. Eu deixei aí um vídeo disponibilizado só para membros, tá? Porque por enquanto vai ser só para membros, mas no futuro eu vou soltar pro pessoal, que é a reportagem que vai ser da Polícia Militar, para você ver como que a Polícia Militar tá tratando o Davi Correia. A influência que a Polícia Militar tá... Eu tive acesso a esse vídeo, cara. Fiquei triste. Fiquei triste. A palavra... Se indignação e tristeza fosse igual, não seria palavras, não haveria palavras distintas, diversas, né? Eu fiquei triste. Fiquei muito triste. Vocês vão ver. Mas... será, cara, que a polícia militar é isso aí? Eu acho que não. Até porque eu tenho... Acho não, tenho certeza. Eu tenho pessoas ao meu redor que são policiais militares, pessoas que professam inclusive a mesma fé que eu e que honram o cidadão, buscam zelar pelo bem-estar do cidadão de bem trabalhador. Tá? E às vezes algumas abordagens da rota, que são incisivas e firmes, não são desrespeitosas e truculentas como algumas coisas que acontecem com Davi Correia. É incrível isso. Recebendo. Você vai ver que a Polícia Militar recebeu influência de pessoas dentro da empresa. A Polícia Militar foi para advogar. Aí, quando o Davi Correia mostra esses absurdos, o Davi Correia é sensacionalista, o Davi Correia tá monetizando, é sempre, sabe? Porque não tem argumento. Porque não tem argumento. Quando é uma pessoa que tá lá na frente, que é uma pessoa pobre, né? A reportagem essa daí é da Brasilândia, tá? Na Brasilândia. É uma pessoa pobre que já não tem voz. Aí vai alguém que é pobre também, tenta ajudar.
Aí aparece aí os engomadinhos que fica, oh, você é isso, você é aquilo. Ah, vamos lá, vamos lá. Olha o outro Pois é. colocando política no meio. Não sei quem falou isso. Falar benfeitoria para o consumidor, mas serviço não é de graça. Ah, cara, mas quem disse que eu tô falando? Tô falando que o serviço é gratuito para o consumidor. Meu serviço tem que ser tem que trabalhar, cara. Você não trabalha, não? Ah, meu Deus do céu. Ou você acha que um funcionário público, quando está fazendo o dever dele, lá a Polícia Militar que tem o dever de estar atendendo as ocorrências, ou um funcionário público municipal que faz ali o atendimento no setor de IPTU, o atendimento para aquela pessoa ali é de graça. Mas você acha que esse funcionário não recebe? Ou você é burro? Não sei, não entendo. Você é burro não, Davi. Ou você não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica para entender o que eu estou dizendo. Já diria Dr. Enéas Carneiro em memória. Ô, Paulo, eu faço a hora que você quiser, o dia que você quiser, cara. O dia que você quiser fazer um debate, você entra numa live e O cara chamou o Davi pro debate, cara. pode fazer um debate que você quiser comigo. Porque esse pensamento seu aí é o pensamento de uma pessoa fraca. É o pensamento de uma pessoa fraca, que não tem argumento. Que vai falar, ah, é monetizado. Claro que é monetizado, meu irmão. Assim como qualquer trabalho é remunerado. Ou você acha que não? Você entendeu? Você acha que eu tenho condições eu ou qualquer outra pessoa, de deixar de trabalhar só se eu tivesse já tivesse com a minha vida feita, né? Fosse filantropo. Eu não sou filantropo. Abra uma ONG, Davi, Amigos do Consumidor. Viva como um monge franciscano ou então como um monge tibetano. Vai lá pra rua e quando chegar um boleto de água, energia ou cinegrafista, vai você e o Arthur, cara, pra beira de uma estrada, algum lugar assim, e assim, contribua com esse trabalho. Sei lá, coloca uma plaquinha lá, canta, faz alguma coisa para o pessoal jogar alguma moeda, enfim, né? Eu citei aqui a questão franciscana por conta da abnegação, né? Não tô zombando disso. Respeito muito a fé das pessoas, mas um monge, por exemplo, ele abdica de muitas coisas e praticamente vive solo mesmo, só ele e ele, né? O corpo ali e tal, e sacrificando a carne, inclusive alimentação e tudo, né? Em prol, segundo a crença, de uma evolução ou de busca. Tô falando mais os monges budistas, né? Mas ah, os franciscanos, consequentemente católicos, vivem de uma outra forma, ajudando os pobres, fazem voto de pobreza, etc. Tá? Então é isso que eu estou dizendo, ok? Mas o Davi está prestando um trabalho, tá? O Davi está prestando um trabalho. E esse trabalho é secular, não é religioso, entende? Então, traduzindo aqui para os analfabetos funcionais, que não vão entender, doutor, porque é evangélico e está falando contra os monges franciscanos. Não, estou dizendo que o Davi não está fazendo um trabalho numa ONG, é o trabalho profissional dele, esse trabalho não é religioso, embora esteja ajudando o próximo, né? E toda ajuda ao próximo também ela é observada e recompensada com certeza por Deus, e é isso que eu estou dizendo, tá? Mas tenho muito respeito a quem tem, inclusive, essa coragem de fazer um voto de pobreza e se dedicar aos pobres e viver de uma forma, às vezes, pedindo mesmo os recursos. Não é o caso de quem está nas trincheiras da defesa consumerista, não é o caso de um advogado, não é o caso de pessoas que profissionalmente estão buscando seu ganha-pão, tá? Dito Eu não estou isso, falando de filantropia. Eu estou falando de ajudar o próximo. Ou você acha que um político que não isso. recebe? Isso aí é argumento ultrapassado. Cara, você pode me criticar em tudo. Agora, vir falar de monetização só mostra o seu. O político recebe. A sua visão é fraca. Mas eu dou espaço para você. Você quer debater comigo? Você quer aparecer? Não tem problema nenhum. Ah, desculpa, mas às vezes dá vontade de mandar Elcio. Boa? É, Elcio. Infelizmente eu tenho que ter compostura, né? Mandar o Infelizmente, quê? nessa situação. Hum. Tome coca. Abraço, Luiz. Luiz Tadeu. Esquece esses indivíduos aí. Bola pra frente. Bora cuidar do consumidor. É sério. Então, como eu tava dizendo, esse serviço que eu faço, ele é sério. Pessoal, não adianta você. Na verdade é água, né? Que como o Davi tá de preto, ele foi tomar e como é transparente a água, parece que é coca.
Porque aparecem muitas pessoas Que porcaria, né? Quinta série demais essa piada. querendo ficar, sei lá, o ser humano é assim, eu acho que é psicologia, né? Vamos falar de psicologia aqui. É igual, por exemplo, a Suzana von Richthofen aí tá na mídia, né? Matou o pai e a mãe, tá com 100 mil seguidores lá no Instagram, porque tá na mídia. Aí do nada aparecem pessoas que são apaixonadas por ela, vai entender a cabeça do ser humano. E tem pessoas que vê o meu canal, acham que eu sou super famoso. Eu não sou super famoso, sou um cara comum. Eu não sou nem famoso. Você entendeu? Eu sou um cara comum. Só que aí, essas pessoas que acham que às vezes são más intencionadas, que olham. Até o Ben Mendes, cara. Esses dias eu vi uma reportagem do Ben Mendes que a moça chegou assim: como é seu nome mesmo? Você é da onde? E a gente tá falando do Ben Mendes, velho. Meu canal e vê uma forma de aparecer, tem pessoas que forçam casos. Teve um rapaz, cara. Teve um rapaz que é uma vergonha esse rapaz. Eu não vou expor, não vou citar nome, mas é um rapaz que estava com problema com a Samsung. Aí ele mandou para mim, ele mandou para mim o caso dele, tá? Mandou um monte, porque um monte de gente manda. Aí eu fui ver o caso dele. Aí ele começou a mandar foto de uma senhora no hospital internada. Aí eu olhei e mandei para ele, tá, mas essa senhora aqui, qual é a ligação dela com o problema do celular? Ela é a dona do celular? Aí ele fala, não, que é minha mãe que tá internada. Pô, tá bom, eu sei, você tem problema, todo mundo tem problema. Só que assim, ficar forçando pra sensibilizar não é legal. Chega e fala, ó, Davi, meu problema é esse, é tal, tal, tal. Né? Não adianta ficar sensibilizando. Aí eu meio que ali eu já vi, já peguei mal. Falei, pô, ele tá querendo me comover. Ele tá meio que forçando pra me comover. E eu percebi isso, eu percebo, pessoal, é feeling. Eu percebo quando a pessoa tá forçando uma matéria. Aí eu meio que tal, falei pra ele e tal, meio que ignorei, deixei de lado. Aí ele começou a mandar, Davi, por favor, vê meu caso, é uma matéria interessante, vê não sei o que. Quando a pessoa fala é uma matéria interessante, eu percebo que ela tá mais preocupada com a matéria do que em resolver o problema dela. Às vezes a pessoa tá mais preocupada em aparecer na matéria do que em resolver o seu problema, que é o primordial. Eu busco a resolução do problema. Eu não busco dar exposição. Eu quero que seja resolvido o problema daquela pessoa, né? Aí, beleza. Esse consumidor ficou. Eu falei pra ele, ó, manda pra mim tudo que você tem, que eu vou dar uma analisada, porque pra mim aquele caso não era interessante pra uma matéria, por quê? Porque ele não tinha viabilidade de ser resolvido no local. Se tratava de vício oculto, né, não era um vício que poderia ser demonstrado ali, a loja poderia falar que ele quebrou, e era um debate para ser na justiça, através de laudos, perícias, né? Esse tipo de reportagem, eu não prefiro, como que eu posso falar? Eu costumo não pegar, porque é uma reportagem que não tem como você demonstrar, né? Ele tem um laudo, mas aí a empresa pode pedir uma prova pericial, né, na justiça. Eu até falei para ele, eu falei, ó, na justiça você tem grandes chances de ter êxito, só que não tem interesse jornalístico porque talvez eu não consiga resolver seu caso, e para mim o importante é resolver seu caso. Aí, beleza, aí passou um tempo, eu fiquei sem responder ele, passou um tempo, aconteceu aquela minha crítica que eu fiz lá pro pessoal do outro canal. O cara começou a mandar um monte que eu não tinha compromisso, que eu não tinha caráter, que eu não sei o quê, que eu não sei o quê. Um textão enorme que. Aí eu falei, pô, mas eu falei, cara, eu respondi ele no Instagram, eu falei, eu te orientei, falei pra você procurar a. Porque se eu não consigo auxiliar ele, eu oriento as pessoas. Eu falei pra ele, sua causa tem uma grande viabilidade de ser obtida isso na justiça, procure a defensoria pública. Porque eu não consigo dar assessoria pra todo mundo. Se todo mundo falar, Davi, tem assessoria, eu não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura, só sou eu. E eu orientei ele de uma forma correta, tanto que ele ficou, enchendo, lotando meu Instagram, falando mentiras, falando que eu não tive compaixão com a mãe dele, compaixão com. Cara, você tem problema, todo mundo tem, todos os consumidores têm problema. Você entendeu? Seu problema não é maior nem menor que o meu, nem maior nem menor que das outras pessoas. Não é assim que se resolve. Aí, beleza, o cara começou a me xingar. Aí eu vi que ele foi lá no outro canal pedir ajuda, falando mal de mim, me xingando. E falou mesmo. E comentou mesmo, isso aí eu vi. Posterior, ele começou a marcar todos os meus vídeos. Ele fazia um comentário falando que o Daniel do TV Alerta era melhor que eu, que a minha dicção era péssima. Aí você vê, o cara queria ajuda ou não? Me falem, de verdade, vocês acham que um cara desse queria ajuda? Ele queria ajuda ou ele queria aparecer na TV, aparecer no YouTube? Dito isso, já passou 24 minutos, ou se passaram 24 minutos, não sei aí os professores de português qual que é o mais correto aí. Só falta 4 horas e pouco, não, 4 horas.
3 horas e 58 minutos, na verdade. Mais precisamente. Eu sou de humanas, não sou de exatas. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é o seguinte, quando chega um caso, quando chega algo para você analisar, você precisa entender que é um jogo de xadrez. Você precisa se antecipar. O bom advogado, ele vai observar quais são as possíveis defesas da outra parte, ele já vai se antecipar e muitas vezes ele vai dizer isso para o cliente, tá? Ocorre que boa parte dos casos que chegam para o Davi ou para quem faz essa mediação, defesa do consumidor de modo geral, são casos que às vezes têm viabilidade de matéria, mas são arriscados judicialmente. Outros casos têm viabilidade e são mais aceitáveis juridicamente falando. E outros casos, além de não ter viabilidade para a matéria, pode ter no judiciário ou não, tá? Quando o Davi diz, olha, vai lá, procura a defensoria pública, não quer dizer assim, ó, eu estou aqui filantropicamente me oferecendo para fazer um trabalho, mas você eu não quero atender, porque não sei, não fui com a sua cara, sei lá, um time que você torce não me agradou, não quero fazer a sua matéria. E porque assim, cara, é como o Davi falou, tem deslocamento, tem gastos, tem o tempo dele, tem outra pessoa que ele poderia estar ajudando e não conseguiu ajudar porque estava empenhado nesse trabalho, atendendo um determinado caso, um determinado consumidor. E você que não sabe como funciona um processo judicial, você deveria ao menos conhecer antes de procurar alguém. Ou já que procura um advogado, de repente, perguntar como funciona o processo. Porque num processo desse, que envolva a perícia, pelo que o Davi disse, se você entrar no juizado especial Silvio, caramba, rapaz, juizado especial Silvio, essas gafes que eu cometo aqui, esses erros, eu faço nas minhas gravações também. Eu tenho que parar tudo, porque eu tenho mania para algumas coisas ser perfeccionista, tem que parar tudo e começar de novo. Tanto é que vocês vão ver que as minhas participações para o canal Davi não tem corte. Né? Eu acho que nunca teve, ou se teve é raro, ou alguma coisa assim que resumiu porque ficou muito longo o tempo e a reportagem já estava longa também, mas raramente tem, é que eu começo tudo de novo mesmo. Então, no juizado especial Silvio, no cível, se pedir laudo, acabou o processo, meu amigo, porque no juizado não cabe a produção de provas de forma ampla e precisa, assim, mais aprofundada como o laudo. Então não tem perícia no juizado. Tem no rito comum. Mas no rito comum civil, não Silvio, geralmente as pessoas chegam e dizem, doutor, não quero pagar custas ou não vou ter justiça gratuita. Aí fica complicado. E para o juizado a gente sabe que não dá. Aí a pessoa chora, no sentido de ficar pedindo, quase que implorando, ah, mas faz, mas entra, e não sei o quê. Mas e se tentar? Aí ela quer ensinar o advogado a trabalhar também. Não estou dizendo que é o caso que o Davi está falando, mas estou dizendo das minhas experiências negativas com isso também. Ah, porque fulano entrou e conseguiu. Mas cada cabeça uma sentença, literalmente. Você acha que esse ditado, esse adágio popular surgiu à toa? Do nada? Alguém tirou da cartola? Achei bonito, cada cabeça uma sentença. Não, se tem placa, tem história, meu amigo. Tá? Se tem placa, tem história. Então, a gente precisa entender isso. Às vezes não tem viabilidade para a matéria, porque o Davi chega lá e vai falar o quê? Ó, aqui tem que fazer uma perícia aqui. A pessoa vai dizer, tá, entra na justiça e pede a perícia. Acabou a matéria, vamos todo mundo embora. Ué. Então tem que ter o mínimo agora. Bom, vamos lá. Já está aqui com 54 minutos. Vou encerrar esse primeiro react, né? Diga aí o que você achou. Ah, detalhe, eu estou aqui, conversei com o Davi já, depois de analisar também aquele último vídeo aí, que ele foi, de certa forma, tratado indignamente, né, por um ente estatal ou por alguém que representava a administração pública. Estou pensando em gravar alguns vídeos e até a título de orientação para quem for humilde o suficiente para ouvir o que este aprendiz de advogado tem a dizer muitas vezes, porque eu também tenho pós-graduação em Direito Penal e tenho outra pós-graduação em
direito processual penal, fora a de advocacia consumerista, e eu digo às vezes que eu sou jornalista porque assim como qualquer cidadão, se presta informação à sociedade, se busca verificar os fatos, se traz o mínimo de publicidade para notícias, pode ser jornalista sem o curso, sem a graduação de jornalismo, tá? Então pode ter. Nunca fiz matéria nenhuma, sempre fico na vontade também, sei que vocês pedem muitas vezes, quando é que o Dr. Robertson vai fazer uma matéria com o Davi? A gente tem estudado isso, era para eu ter feito isso em outubro, mas infelizmente não deu. Houve o falecimento do meu tio também, quando eu estava mais perto do Davi, lá geograficamente falando, e uma situação meio complicada, acabou que a gente estava num momento delicado da família, e a gente ficou reservado, lógico que eu não fui fazer matéria nenhuma. Mas nós estamos já... É desejo do nosso coração que isso aconteça, né? Mas o que eu digo para vocês, eu estou para gravar um vídeo para quem quiser ouvir, para quem quiser assistir, para quem quiser prestar atenção, para quem for humilde, não precisa gravar vídeo resposta nem nada disso, mas para quem for humilde o suficiente para ouvir, né, o que este humilde advogado tem a dizer sobre alguns procedimentos e abordagens em matérias jornalísticas e algumas coisas que envolvem crimes contra a relação de consumo, voz de prisão, etc., fica à vontade. Quem não quiser, é só não assistir. Ou se assistiu e não gostou, comenta ou não comenta, enfim. Mas eu estou estudando ainda a viabilidade dado o mínimo de arrumação intracromossomial específica de algumas pessoas que acabam assistindo alguns vídeos e acabam não entendendo o que a gente quer dizer. Isso aí desde os mais indoutos até os mais doutos, dos mais novos até os mais velhos, seja homem, seja mulher, mas muita gente acaba... São tempos difíceis esses que nós estamos vivendo, tá? E não me refiro a ninguém que faz esse trabalho também, estou me referindo ao cidadão de forma comum, que pode ou não fazer esse trabalho também, tá bom? Então um abraço a vocês, gente, até o próximo react, até o próximo vídeo e mais outros vídeos aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, comentar, o que você achou, foi legal, falei demais, falei de menos, não deixei o Davi falar, falei pra caramba, fala aí pra nós, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.